Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, pique-esconde, Pique-esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Pique Esconde, um podcast para quem tem criança, gosta de criança e é criança, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu companheiro de jornada, Diego Ularco Moreno. E no episódio de hoje, iremos com os melhores momentos dos nossos entrevistados. Para começar essa jornada, vamos rever o bate-papo com o Sensei Carlos Almeida, falando sobre Jiu-Jitsu e a criançada. Ficou curioso? Então, aperta o play. Seja bem-vindo, Sensei. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu sim. E, poxa, muito obrigado mesmo. E vamos que vamos, né? Vamos começar nossa brincadeira aí com o Pique Esconde. A gente gostaria de saber, eu, no caso, primeiro, né? Gostaria de saber primeiro, o jiu-jitsu para criança. A gente consegue falar alguma coisa de jiu-jitsu para criança? Sim, sim, muito, muito. Na verdade, assim, o jiu-jitsu para criança, na minha visão, tá? Esse ano eu completo 23 anos de prática de jiu-jitsu. Na minha visão, o jiu-jitsu para criança é até mais interessante do que para o adulto. Vou te falar só uns pontos que eu acho que torna mais interessante o jiu-jitsu para criança do que para adulto. Primeiro, a criança, ela tem essa vontade, esse anseio de brincar, de deitar, de se arrastar natural dela. Lembra quando a gente era criança, a gente não deitava na lama, rolava na grama, andava... Então, para ela é uma coisa natural. E você transformar essa vertente natural que já vem com a gente quando criança, numa coisa prazerosa e que, ao mesmo tempo, ela vai aprender inúmeras habilidades e inúmeros conceitos diferentes, é muito melhor do que o adulto. Porque o adulto, ou ele vai porque ele quer perder peso, então todo o treino dele, ele fica pensando nisso. Ou ele vai porque ele quer aprender uma defesa pessoal, ou ele vai porque ele quer competir. Então, o adulto, ele marca um ponto e ele fica fixo naquilo. Até a cabeça do adulto abrir, leva tempo e às vezes o cara não tem essa paciência, ou a pessoa não tem essa paciência. A criança não. É aquela história que a gente brinca muito na educação física, né? A cabeça da criança é uma esponja. Então, tudo que você colocar lá dentro, ela vai absorver e vai se tornar natural para ela, né? Professor Carlos, a gente fala muito aqui dessa questão do relacionamento, do ensinar a criança, do permitir que ela tenha vivências e que ela traga com ela tudo aquilo, a bagagem motora, que ela vem de casa, que ela vem da rua. E a gente tem muito essa preocupação do profissional que conduz a arte. Então, você deu aqui, nessa primeira fala sua, dessa importância do brincar, da criança ser a esponja, do jiu-jitsu ensinado, acredito eu, de uma forma lúdica, de uma forma que você passa a filosofia do que a arte marcial traz, mas a gente tem muito aquele negócio assim. A gente sabe que dentro das artes marciais, por uma questão de legislação, por questão técnica, muitas vezes, o profissional que vai ensinar a criança, ele não é formado em educação física. E nós sabemos o quanto isso, em questão de didática, pedagogia e tudo mais que a faculdade nos fornece, e a gente fala sempre assim, os pais ainda têm muito medo, e a gente sempre indica, tem até um episódio que a gente fala como procurar uma academia de artes marciais para colocar o seu filho para fazer um treino. Então, eu gostaria de saber de você, dentro da área do jiu-jitsu, o que você, com toda a sua experiência do jiu-jitsu, já deve ter passado, já rolou com competidor, já rolou com pessoa mais velha, com criança, com adulto, então já viu muita gente dando aula, já deve ter formado muita gente. Como que é, na sua visão, a maior preocupação que uma família tem que ter ao procurar uma academia, uma escola de jiu-jitsu especificamente? Tá. Diego, sensacional a sua pergunta, porque eu vejo assim, muita gente hoje em dia, ainda mais com popularização de UFC e tal, quer colocar o filho numa arte marcial, seja Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu, mas não sabe como fazer esse approach. Então, eu vejo assim, o que eu vou falar agora não serve só para o cara que quer colocar o filho no Jiu-Jitsu. Qualquer arte marcial, qualquer esporte de combate, tá? Primeiro de tudo, o que eu
sempre indico para os pais. Às vezes o pai chega e fala, ó, queria colocar meu filho assim, assim, assim e tal. Não, sem problema. Traz ele, faz uma aula experimental sem compromisso nenhum para ver se ele gosta, que o mais importante é ele se sentir à vontade. É lógico que se a gente pegar o menino da primeira aula e um garoto ou uma garota que já está treinando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vai ser a mesma vibe ali, né? Isso tem que estar em mente. Mas principalmente que a criança se sinta à vontade. Se sentiu à vontade, beleza, leva para casa e aí procura. Hoje está muito fácil, cara. Quando eu comecei, era muito difícil, não existia nem internet quando eu comecei. Entra na internet, academia tal. Primeiro de tudo, essa academia está legalizada? Essa academia tem registro no CREF? Tem. Um ponto positivo para eles. Segundo ponto, quem são os professores? Tem registro na Confederação Brasileira, no caso do jiu-jitsu, né? Outras artes marciais, se é necessário o professor ter um registro. Mas falando de jiu-jitsu, tem registro na Confederação Brasileira? Quem é esse cara? Qual o currículo dele? Eu sou da opinião que o professor ou o instrutor que dá aula para crianças, ele precisa ter, no mínimo, a graduação em educação física. Por quê? Porque é diferente você ensinar um adulto que quer ser competidor, que ali você vai poder brigar, vai poder botar defeito, vai poder... Porque ele quer performar. Então, um cara que tem a experiência de performar no tatame vai conseguir direcionar ele, se está certo ou se está errado, é outra questão. Mas para uma criança que é mais do que um praticante, é um sujeito, é um ser humano em formação. Na minha concepção, tem que ser formado em educação física, no mínimo. Ah, se o cara tem especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, aí é um plus, tá? Então, viu tudo isso? Aí você seleciona. Tem um currículo infantil, eu acho isso importantíssimo. Por quê? Porque, igual a gente estava falando, Diego, é uma escola de jiu-jitsu. Então, do mesmo jeito que tem a escola do ensino fundamental, a escola do ensino básico, é uma escola de jiu-jitsu. O que acontecia antigamente é que não tinha uma metodologia. O cara chegava e falava, o professor pensava assim, hoje eu tô afim de passar raspagem de gancho. E ele ficava ali, 2, 3, 5, 15, 20 aulas. Aí o aluno, de repente, sabia tudo de raspagem de gancho e mais nada. Ou o cara dava a mesma brincadeira para as crianças todo o treino. Cara, a criança precisa ser motivada, a criança quer explorar o mundo. E o jiu-jitsu é o mundo dela naquele momento. Aquelas 4 linhas ali do tatame é o mundo da criança naquele momento. Então, pô, não dá pega-pega toda a aula, que você, primeiro você me mata. E segundo, as crianças não vão gostar, cara. Isso daí é simples. Entendeu? É a mesma coisa. A gente toma o mesmo tipo de café da manhã todo dia. Acho improvável. Né? É um exemplo besta. Esses dias eu estava até brincando com um amigo ali. Pô, você não tem um exemplo melhor, cara? Eu falei, mas, cara, eu só estou querendo exemplificar com isso o quê? Que o ser humano, ele não gosta de fazer sempre a mesma coisa. É lógico que 1 vez por semana, 2 vezes por semana, repetir alguma coisinha é normal e é até necessário, igual a gente falou da esponja. A esponja absorve e solta, para ir fixando, para ir criando aquela raiz. Então, voltando à sua pergunta, Diegão, que eu acabei fugindo um pouco. Se o professor é registrado, se a criança se sentiu à vontade na aula, se tem uma formação, mas daí tem um pessoal mais antigo que vai falar, mas eu fiz 410 cursos aí do fulano, que é o Bambambam no ensino da arte marcial infantil e tal. Tudo bem, cara, eu respeito e acho que todo mundo tem uma história, mas a gente vive um momento da sociedade em que a gente precisa se profissionalizar. E isso inclui ensinar as crianças. Ou você colocaria o seu filho numa escola onde, o professor, na verdade, ele tem só ensino médio, mas ele vai dar uma aulinha ali de ciências, de história, de biologia, de sei lá o quê. Você não ia gostar de colocar o seu filho nessa escola, né? Beleza. Né? Entendeu? É complicado. Então, é igual eu falei, tem que ter a consciência disso. Escola de jiu-jitsu. A escola ensina. O professor tem que estar capacitado para isso. E aí, o pai escolhe, tem 3, 4, 5 escolas de jiu-jitsu na minha região. Pô, melhor ainda, você tem o poder de escolha. Aí o cara, lógico, vai ver custo-benefício, vai ver preço, vai ver quantas vezes por semana a criança pode fazer, aí é com eles, né?
Espero ter respondido, Diegão, apesar que eu me alonguei. Tô igual político, né, cara? A resposta para ser dada em 1 minuto, o cara responde em 40. Mas respondeu bem. Não, foi Respondeu sensacional. fantástico, pelo amor de Deus, cara. O legal do jiu-jitsu, agora, estou falando por ter uma experiência. Quando você luta, quando você começa a entender a técnica de não se desesperar, de respirar no momento certo, de se proteger, porque a tradução de jiu-jitsu é arte suave, mas não é porque você não faz força, é porque você sabe fazer força na hora certa. Você vai aplicar força no momento certo. Então não vai achando que você vai lutar e vai ser tipo um filme de Hollywood que você dá meia volta, o cara dá 3 piruetas, caiu no chão e quebrou o pescoço. Não é nada disso, não. Você luta, você gasta a força na hora certa, como tem que ser. Falei alguma besteira, professor? Tá tudo certo? Perfeito, perfeito. Foi Isso, cirúrgico. Foi aí, cirúrgico. garota, ganhou 10. Vou colocar mais 1 grau na minha faixa por conta. Ó, olha só, nós vamos fazer uma brincadeira agora, que quando eu e o Zé gravamos, a gente faz as provocações, então eu brinco como se eu fosse aquele cara que faz as perguntas mais chatas, que faz as perguntas contraditórias. Eu sou aquela pessoa que vai agora fazer o quê? Trazer algumas coisas, principalmente nas questões um pouco mais polêmicas, para vocês verem o quê? Que quando a gente tem conhecimento, estamos preparados, nós conseguimos mostrar o que realmente é a nossa perspectiva. Então, eu vou aproveitar o professor Carlos com toda a bagagem que ele tem de jiu-jitsu e vou fazer algumas colocações para que ele dê a resposta dele, a visão dele enquanto sensei, enquanto um praticante, enquanto profissional da educação física. Posso começar? Manda ver. Se eu não souber, eu saio correndo. Então, vamos lá. Primeira pergunta assim. Eu acho que mulher não tem que treinar com homem. Fica naquela agarração. Eu não quero. Por que mulher pode treinar com homem no jiu-jitsu? Bom, primeiro de tudo, na minha concepção, porque é um esporte onde o contato ele é inerente. Como eu disse lá, quando eu dei o exemplo das crianças, 90% do tempo vai se desenrolar no chão. E isso é uma questão de sobrevivência. A pessoa que tem, né, a mente limpa, a mente tranquila, ela vai saber que isso vai ser benéfico para os dois. Por quê? O sujeito que é mais forte, ele vai aprimorar tecnicamente. E, nesse caso, para a moça, para a mulher, ela vai colocar em prática ou vai ver aonde ela está com as lacunas, aonde ela está com uma dificuldade de aprendizagem para conseguir se defender e também, lá na frente, aprimorar a técnica dela. Então, na minha concepção, não tem por que não acontecer esse treino, entendeu? E aí, então tá bom. De mulher, entendi. Vai ser bom para ela. Agora eu quero saber, porque se eu Mas vai ser colocar bom meu para os filho- dois, vai ser bom para os dois, Diego, não vai ser bom só para ela. Porque uma coisa, eu treinar com você, vamos dizer, eu tenho 85 quilos, você tem 85 quilos. Supõe-se que a força seja relativamente equivalente. Outra coisa é eu rolar com uma pessoa que seja mais leve e, consequentemente, vai ser um pouco mais rápida. Então, eu vou lapidar a minha técnica também, entendeu? Então, acaba sendo benefício mútuo, é um ganha-ganha. Como toda arte marcial, a gente só consegue desenvolver quando tem um parceiro de treino, porque sozinho você pode até aprimorar uma coisa ou outra, mas luta, combate, a gente só evolui, como você disse há pouco tempo, o rapaz, o competidor que é campeão, ele só chegou ali porque ele teve alguém com quem treinar e ele fez evoluir a técnica. Perfeito. Perfeitamente. Voltando para o meu papel do cara chato, eu acho que meu filho é um valentão. Eu acho que se ele fizer o jiu-jitsu, ele vai começar a pôr todo mundo, eu acho que ele vai pôr todo mundo para dormir, vai apagar todo mundo. Eu acho que ele vai quebrar o braço dos outros. Acho que o jiu-jitsu, que eu vejo na televisão, eu vi um tempo atrás aquele pessoal que saia para balada e dava mata-leão e dava porrada em todo mundo. Eu acho que o jiu-jitsu para criança é violento. Então, eu tenho um desafio para fazer para você, pai. Vamos colocar um dinheiro aí e em 2 meses a gente vê quais foram as reações do seu filho. Sabe por quê? O jiu-jitsu vai ensinar para ele hierarquia, controle emocional,
apaziguamento de situações estressantes, autocontrole. E esses caras que, infelizmente, a gente acaba vendo no noticiário, dificilmente eles são praticantes regulares de jiu-jitsu. Por quê? Porque esses caras entram, aprendem 2, 3 posições ali em 1, 2 meses e saem. Por quê? Porque o ambiente seleciona aqueles caras que vão seguir a filosofia, vão seguir a arte, vão praticar porque gostam, porque se afeiçoaram aquilo, porque praticam por amor, e aqueles caras que são arruaceiros. Os arruaceiros vão chegar ali e falar, pô, isso aqui, não, muita coisa melosa, falar de filosofia, abraçar no final do treino. Então, posso apostar com você que esses caras que brigam na balada, que brigam na rua, maior parte deles não é nem praticante. Praticou lá, igual eu falei, 2, 3 meses no máximo, aprendeu alguma coisinha, e aí, é claro, em terra de cego, quem tem um olho, né? Se o cara não sabe nada e vai arrumar briga com um cara que sabe isso aqui, se o cara tiver mal intencionado, infelizmente ele vai colocar em prática. E digo mais, hein? Rapidinho, professor Diego, só querendo te cortar, se você está indo em balada, não exatamente tempos atuais, tá? Porque seria já errado na situação errada. Mas se você vai em um local desse para procurar brigas e seus amigos procuram brigas, então é melhor você mudar de amizades, porque senão está tendo companhias decentes. Eu acho melhor você mudar um pouquinho o seu foco e melhorar a sua seleção de amizades. Por favor, hein? Fica a hashtag. E olha só. E uma coisinha adicional, rapidinho. Se o cara gosta tanto de brigar, se ele é tão brabo assim, cara, vira atleta profissional. Entendeu? Ganha dinheiro com isso. Boa. Vou dar uma referência. Quem assistiu aqui 007 Cassino Royale, sabe que quando o 007 chegou ali e falou all in. Foi isso que ele fez agora. Ele colocou tudo ali na mesa porque ele sabe do que está falando. Ele tem o Flash Royale Plus. Então, vocês prestem atenção que isso é ensinamento de quem sabe do que está falando. E o que o Zé falou é importante. As companhias, aquele diga-me com quem andas, então se você está fazendo o rolê errado, está errado. Mas vou continuar, porque aqui agora eu sou chatão, eu sou o cara. Você quer ser o chatão também, Zé? Você tem alguma pergunta? Não, eu só estou observando de fora, eu só estou vendo o cenário aqui só. Tá igual o filme policial, policial bonzinho, policial malvado. Então, eu vou mandar agora aqui. Agora eu quero ver o que você responde. Eu não vou treinar jiu-jitsu se tiver um homossexual treinando junto. Coitado de você, cara. Tem 3 vezes dó de você. Sabe por quê? Primeiro, porque você é preconceituoso. Segundo, porque você não acredita na arte. Porque, cara, é igual eu falo, eu vou treinar, eu treino com faixa branca, com criança, com pessoas de mais idade, 50 e poucos anos, com mulher, com adolescente. E eu costumo brincar isso. Eu treino jiu-jitsu. É lógico que para gente que já foi competidor, que ocasionalmente ainda compete, existem as regras de competição. Então, daí é peso, idade, cor da faixa, blá, blá, blá. Mas a arte em si não envolve religião, profissão, orientação sexual, nada, nada. Ou você pratica porque você gosta, ou, infelizmente, desculpa a palavra, você é um babaca. Entenderam? É importante, não, a gente fala isso, eu estou falando, mas quando nós tivemos um momento político onde declarou-se que em mídias sociais, atrás de teclado, todo mundo fica macho, todo mundo fica bravo, todo mundo fica, né? Então, assim, ali não é que a pessoa não era, ela era, só que quando nós estamos olho a olho, estamos conversando, a gente omite, a gente, enfim, mascara algumas coisas muitas vezes. E aí a rede social, ela expôs muitos pensamentos. Deu voz para todo mundo, né? Infelizmente, a gente tem a questão do preconceito muito arraigado, de diversos aspectos. Então, eu quis tocar nesse ponto, porque é importante para as pessoas saberem o quê? Que quando a gente fala de arte marcial, envolve uma filosofia de vida e não tem nenhuma
arte marcial que não pregue o respeito. Se você está numa academia onde não há respeito, eu lhe falo enquanto profissional, procure outro lugar. Porque se você está num lugar onde não respeita o próximo, quem disse que você será respeitado? Falou Demais, hein? muito bem, Diegão. Falou muito bem. E digo mais, do mesmo jeito que eu falei da criança lá atrás, quando o pai vai colocar a criança, cara, você não precisa necessariamente treinar na academia que fica na esquina da tua casa, só porque é perto. Às vezes vale a pena você investir em você mesmo, porque na verdade a arte marcial é um investimento em si próprio, né? No frigir dos ovos ali, se a gente analisar friamente, você está investindo em você mesmo. E buscar esse lugar mais adequado para você, seja economicamente, seja por comodidade de, aqui é mais perto do meu trabalho, aqui é mais perto de casa. Então, coloca tudo isso dentro da sua cesta e seleciona. Esse lugar tem esse benefício, mas tem esses contras. Esse lugar tem isso. E aí você vê qual lugar tem mais prós que contras, qual lugar tem poucos contras e, pelo amor de Deus, vai nele, né? Agora eu vou sair de provocativo para mitos. Se eu treinar jiu-jitsu, eu vou quebrar a minha orelha. Só vão me aceitar se minha orelha ficar com orelha de couve-flor. Depende. O quebrar a orelha depende do tipo de cartilagem, pessoal. Porque existem pessoas profissionais ou não, tá? Isso independe, que a cartilagem ela é muito molinha, é muito flexível. Então o cara pode tomar amasso, pode amassar na gola, esfregar no tatame, dar martelada, ralar no poste, na sarjeta, onde ele quiser, a orelha não vai quebrar. Já existem pessoas como eu dei esse azar, que com 3 meses de jiu-jitsu estourou minha orelha, porque a cartilagem da minha orelha sempre foi muito dura. Então, o que eu costumo explicar para quem pergunta isso? Mas a minha orelha é dura e tal. Por que isso acontece? Né? Já um passo seguinte. Porque a orelha, quando ela tem a cartilagem muito dura, imagina um cartão de banco, um cartão de crédito, sei lá. Quando você dobra ele fica uma marca. Geralmente é uma marca esbranquiçada. A cartilagem também fica, só que a gente não consegue ver. Mas já existe uma microfissura naquela cartilagem. E no próximo treino, na próxima semana, no próximo mês, você vai treinando, e a tendência é que ela continue dobrando naquele lugar que já está mais frágil. Quando romper essa cartilagem, pum, invade de sangue e o sangue coagula ali. Por isso que ela estoura. Então, o que é o certo? Se a cartilagem favorece esse tipo de estouro, né, entre aspas, faz a punção, coloca gelo, faz um curativo, obviamente com um profissional especializado, e fica uma semana, 10 dias sem treinar, pode até tomar um anti-inflamatório se de repente o profissional te indicar, e depois você volta. Aí o que acontece? Mas a maioria dos atletas tem. Também discordo, conheço inúmeros atletas, caras campeões mundiais, que alguns eu tive o prazer, a honra foi abençoado aí por Deus de poder treinar junto, de poder conhecer, que tem a orelha intacta. Mas o atleta profissional, ou o atleta que quer ser profissional no transcorrer do caminho, ele não vai parar uma semana, 10 dias. Ou porque ele tem uma competição, ou porque o patrocinador vai querer que ele lute determinada competição, ele tem que estar treinando. Então, existe realmente esse mito do ter que exibir essa orelha, ou que os brabos só têm a orelha estourada. Não tem nada a ver. Como eu disse, é puramente o tipo de cartilagem que influencia nisso. E vou falar, dói, hein? Porque eu já quebrei a minha uma vez. Dói. Nossa Senhora, na hora que você Dói vai deitar no demais. travesseiro, tá... Ai, caramba! Vamos ver mais uma pergunta aí para dar aquela... Que mitos mais a gente pode ter sobre as artes marciais? É verdade que o faixa preta, na história, vem porque ele era um faixa branca que de tanto encardir a faixa de treinar virou um faixa preta? E aí para os ocidentais que vieram as cores para estimular o avanço dele na arte marcial? Olha só, Diegão, eu sou um aficionado por história. De todos os tipos.
E quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, me falaram, né, dessa vertente aí da faixa branca ficar preta de ir se encardindo mesmo, né? Segundo a filosofia, os costumes lá, os hábitos japoneses, os hábitos orientais. E, infelizmente, eu não consegui encontrar nada que corroborasse com essa teoria. Sem dúvida que, se a gente olhar de uma maneira passional, é uma coisa muito bonita. Pô, o cara treinava tanto, que naquela época não existia tintura para roupa e tal, que a faixa ia se escurecendo, ia pegando a sujeira do tatame ali do treinamento e ficando preto. Então, de uma forma assim passional, é uma filosofia muito bonita. Mas na prática, o que a gente tem é os ocidentais que criaram aí uma graduação e uma maneira de criar um adorno a mais, que querendo ou não, né, é o capitalismo, né? Se o cara só tem uma faixa na vida, ele gasta uma vez só. Se ele tem 4, 5, 6 tipos de faixa diferente, ele gasta 4, 5, 6 vezes. E querendo ou não tem como a gente fugir disso. Exatamente. Olha só, eu mesmo acho muito poético, muito legal essa história da faixa que vai encardindo, e como contador de história, eu vou até continuar adotando essa faixa e depois eu conto a parte ocidental, porque fica bonito, né, você falar assim, não, igual eu falei, cara, é uma coisa assim, muito inspiradora, né? O cara que tá ali no começo, na branca, na azul, saber de uma história assim, e de repente, pode até ser verdade, a gente não sabe, né? Como eu disse, não há nada histórico, mas vai saber daqui uma semana, 10 dias, 1 ano, 5 anos, o cara acha lá um manuscrito e fala, não, aqui, ó, tá comprovado e tal. Então, eu prefiro ficar com as duas versões, uma mais passional e uma mais comercial, vamos dizer. Boa! Professor, e aí, tem... Não, termina, por favor. Essa aqui é a minha última para ele. Existe diferença do jiu-jitsu para o jiu-jitsu, igual a gente conhece dos morgantes? Existe. Existe porque no jiu-jitsu tradicional, que é o que a gente conhece, que os Gracie, né, aperfeiçoaram e expandiram pelo mundo, é um jiu-jitsu baseado em alavancas, é um jiu-jitsu baseado em ganchos, em, como se diz, em esgrimas. Já o jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu lá de trás, o jiu-jitsu japonês, que é o jiu-jitsu morgante que você citou, ele é baseado em projeção e chave de articulação. Ou seja, se você não tem esse meio termo para chegar nessa posição final, num estrangulamento, numa chave de braço, uma chave de perna, você vai gastar muito mais força para atingir o seu objetivo. E essa foi a grande sacada do Hélio Gracie, porque o que o Conde Koma, o Mitsui Maeda, trouxe do Japão para Belém no início do século XX foi esse jiu-jitsu japonês. Que é lógico que para a época a gente não pode também ser tão ignóbil nesse ponto de falar assim, não, na época com certeza funcionava. Tanto que os caras saíram para exportar para o mundo. Mas daí existe também a adaptação, porque o Carlos praticava isso. Mas daí ele, como um estudioso do corpo humano de uma maneira geral, e o Hélio, que era um sujeito fraco fisicamente, que tinha vários problemas físicos, tinha vertigem e tal, conseguiram ir moldando essas técnicas, adaptando essas técnicas, de forma que mesmo um sujeito franzino, como foi o Hélio durante a vida toda, e mesmo o Carlos não foi um exemplo de massa muscular, conseguissem subjugar os caras mais fortes. Então, o que eles criaram? Eles criaram um embate entre o mais forte e o mais fraco, onde o mais fraco tinha a chance de vencer o mais forte. Porque pensa, você vai pegar o cara e vai dar uma chave de braço nele, só que o cara é 2 metros de altura, 150 quilos. Se você não tiver uma técnica onde você vai usar a dobra, né, que seria a flexão da articulação, que você vai projetar ele de uma maneira mais suave para o seu corpo, você não vai conseguir. Entendeu? Então, essa é a distinção entre o jiu-jitsu e o jiu-jitsu.
O jiu-jitsu nasceu do aperfeiçoamento do jiu-jitsu. Mas eles são diferentes entre si hoje em dia. Chefe da resposta, muito bem, né? Mandou muito bem. Aí vai, olha, espetacular. Professor Diego, passando para lhe informar que faltam alguns minutinhos, apenas 4 minutos, viu? Agora chegou a hora do momento, viu? Agora, eu terminei minha parte de provocação e mitos, juro. Agora é com você. Terminou? Então tá bom. Para finalizar, professor, a gente costuma indicar um livro, a gente fala que é o Momento Olho de Tandera, que a gente sempre indica um livro, né? E recomenda um livro para as crianças, para os pais lerem com seus filhos, ou algum mesmo para eles mesmos lerem, né? Mas em vez de livro, a gente queria sugerir, que até mesmo a gente já citou 2 livros aqui, algum pensamento ou alguma ideia do jiu-jitsu que a gente possa levar para os pais trabalharem com seus filhos e suas filhas. É isso, né, professor Diego? Se você estiver errado, você me corrija, por favor, hein? Olha lá, hein? Pessoal, tem uma frase que eu gosto de usar muito, que assim como a gente falou durante o episódio aí, serve para diversas coisas na vida, né? Não só para o jiu-jitsu, não só para artes marciais, não só para atleta, não só para tudo, em todas as circunstâncias. E por um lado, infelizmente, por outro, felizmente, eu me considero prova viva disso. É a seguinte frase: não existem atalhos, só existe trabalho duro. Então, se você tem o dom da pintura, por exemplo, e você quer se tornar um pintor, você vai ter que trabalhar duro. Não adianta pegar o atalho, porque o atalho não vai te levar aonde você quer. Existem, sim, técnicas de execução, de projeção, de uma série de coisas para tudo também. Mas atalhos não existem. Então, se você vai falar com seu filho, com a sua filha, ou se você já escuta o podcast, você já é um pré-adolescente, um adolescente, foge do caminho fácil. Porque o caminho fácil não vai te trazer o que você quer. Pelo contrário, vai te trazer uma ilusão e aí você vai ver quanto tempo você perdeu lá por ter deixado de trabalhar duro em prol do que você queria. Então, na verdade, você ficou patinando e não percebeu. Então, meu recado é esse. Sensacional, hein? Caramba! Mas que demais. Sensei, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado. Pô, foi nosso primeiro convidado, deu tudo certo, graças a Deus. Diegão, sensacional, nova era, novo ciclo do PixConde. Vamos que vamos, Sensei, muito obrigado. Diegão, alguma palavra, alguma frase, alguma coisa do tipo? Professor, vou terminar aqui falando como a gente termina normalmente no nosso fim de terno. Galera, muitíssimo obrigado, uma honra para mim. Deus abençoe vocês e parabéns pelo trabalho, tá? Amém, brigadão. Vamos, que os outros foram se dando bem. A gente se vê na academia do podcast, meu companheiro. É isso aí. Vamos, que os outros foram se dando bem, galera. Até o próximo episódio, se Deus quiser. E diga tchau, Lilica!